Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos pois notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque Deus convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus e do que os céus. Glória a Deus. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Essa versão é puxada, viu, irmão? Tem que ensaiar bem, ela é bem puxada. Ficou bom. É porque ele está tocando em viola, né? A viola é mais para dupla, né? É por isso que ele vai puxar. Eu poderia ter cantado no mais velho, né? Na primeira versão. Amém. Mas é assim mesmo. Depois eu ajusto lá aqui na fita. Ajusto lá eu tenho duas gravações para ajustar. Depois de tudo feito, eu jogo o vídeo na câmera e encurto ele, tiro o que vai tirar e coloco lá. Agora já dá para ajustar tudo. Glória a Deus. Aí eu elimino de lado da câmera e salvo ele aqui, encurto ele aqui, tiro o que for tirar. Amém. Deuteronômio 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 37, né? Nós vamos falar dos estudos aqui, vai ser bem rápido, né? 37. E essa passagem aconteceu 1453 antes da era cristã, né? Isto quer dizer que para nós hoje tem 3.478 anos, né? 2 anos de Cristo para cá, né? Estava 1.500, 1.400, né? Então quase 3.500 anos, né? Glória a Deus. E essa passagem do ministério de Moisés estava finalizando, já era fim, né? 40 anos, né? E depois voltamos e partimos para o deserto a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e rodeamos
o Monte Seir por muitos dias. Eles ficaram dando volta ali, o Monte Seir, por muitos dias, a ponto de Deus mandar eles agora desviar para o lado do norte, né? Aleluia. Há muitos dias Deus falou para eles, né? Esses muitos dias são os 38 anos, né? Que eles ficaram ali, durante os quais o povo vagava no deserto, antes que acampasse a segunda vez em Cádiz, né? Fora da vontade de Deus. O homem tem a tendência de andar em rodeios, né? Esses rodeios é aquelas coisas que alguém começa a fazer sem acreditar em Deus, pela incredulidade, né? E Deus não permite que nada aconteça, né? Porque está fora da direção dele, né? Quando ele chegou e soltou e liberou eles, as coisas começam a acontecer, né? Versículo 2: E o Senhor me falou dizendo, 3: Bastante tempo rodeastes este monte. Voltai-vos para o norte, Agora manda voltar para o norte. Deus já falou para ele bastante. Estava ali rodeando aquele monte, o Monte Seir. O Monte Seir é o monte que Deus tinha dado como herança a Esaú, né? Filho de Jacó, né? E aonde Deus dá, Deus não tira. Então Deus tinha um propósito com aquele Esaú, mesmo sendo desobediente, que ele falou, vossos irmãos, né? Para não envolver com eles, né? Não tirar nada da terra deles, nem água, né? Tudo, se precisar, compra com dinheiro, né? Aleluia. Olha como é que Deus é cuidadoso, né? Depois de 38 anos, estão voltando para Canaã. Isto significa que a geração da incredulidade já havia morrido. Por que eles ficaram esse tempo no deserto, 38 anos fazendo essa volta? Para dar o tempo de morrer os que Deus, pela incredulidade, falaram que eles não entravam na terra prometida, né? Então eles tinham os filhos que eles estavam com medo, dizendo que Deus tinha tirado eles do Egito para entregar as crianças para morrer no deserto. Essas crianças seriam as que iriam entrar com Josué, né? E esses que falaram a incredulidade, mesmo eles querendo agora pelejar com alguém para vencer, Deus não estava com eles, né? Aleluia. Porque Deus, quando Ele dá a sentença, está dada, ele não volta atrás, né? Verdade. Então eles rodearam ali até morrer aquela turminha da incredulidade. Brincar com Deus é coisa séria, né? Espero que nós não estejamos nessa brincadeira, né? Aleluia. Rodeando também. Amém. É verdade. 4. E ordena ao povo dizendo, passareis vós pelos termos de vossos irmãos. Eu estou chamando o povo de Esaú, irmãos, né? De vossos irmãos, no versículo 4. Os filhos de Esaú, né? Tá vendo? A descendência de Esaú. Que habita em Seir, eles terão medo de vós, mas vós aguardai-vos bem, para não fazer nada, guardai-vos bem deles, não mexa com eles, né? Em outras palavras. 5. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra. Deus não ia tirar da herança dos filhos de Esaú para dar para eles. E tinha dado e ele não ia tirar, né? Por isso que ele está falando para eles não envolver com eles, né? Nem mesmo a pisada da planta de um pé. Porque a Esaú eu dei por herança o Monte Seir. Então aquilo que Deus dá ele não tira, né, irmão? A gente está vendo a fidelidade de Deus. Gênesis 38, 8 está falando isso aí. Se você querer fazer essa referência para nós, Gênesis 36, 8. Enquanto você procura, eu vou ler o versículo 6. Comprareis deles por dinheiro, comidas e comereis, e também comprareis deles a água e bebereis. O Senhor lhe disse exatamente o que devia fazer, né? Diz assim, 36, 8. Isso. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Amém. Que era o mesmo Edom, ele tinha apelido de Edom, né? Né? Aleluia. Versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos,
Ele sabe que andas por este grande deserto. E esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Está falando para Moisés. E Moisés está explicando aqui. E nada te faltou. O Senhor provou a Israel que, embora estivesse num deserto, mesmo assim ele poderia pôr uma mesa para eles, o que ele assim o fez. Salmo 78, 19, 29. Procura lá para nós. Salmo 78, versículo 19 a 29. Eu vou ler o versículo 8 enquanto você acha. E passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitava em Seir pelo caminho da planície de Elat e de Ezion, Gebe, e voltando, passamos o caminho do deserto de Moabe. Pode ler. 78, 19? 19 a 29. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu penha, as águas correram dela, rebentaram o ribeiro em abundância. Poderá também dar no pão ao preparar a carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, se indignou. Glória a Deus. Acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. É só o 19 e o 29? Até o 29. Tá. Porquanto não creram em Deus, 22, diz assim: porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas do céu, fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhe mandou comida com abundância. 26 diz assim: fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. 27, e choveu sobre ele carne como pó, e aves das asas como a areia do mar. 28, e os fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. 29, então comeram, se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 9. E o Senhor então me disse: não incomodes a Moabe, e nem te empenhes com eles em peleja, porque não te darei posse de sua terra, porquanto eu tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Porque era, segundo a carne, parentes também, né? Ele tinha dado a terra para eles não lutar os moabitas, parentesco de Israel, por causa do filho de Ló com a filha, né? Você entendeu como é? E Deus não dava essa terra para Israel, né? Era para passar sem tocar em nada, né? Isso aqui eu vou ler aqui, está em Gênesis 19, 36 a 38, eu já estou de frente aqui, eu vou ler aqui, ó. Gênesis 36, essa referência, essa aqui, 19, 36. Aqui, ó. E concebera as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe, tá vendo? Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje, tá vendo? E o 38. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Beami, né? Este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Você está vendo como é que Deus, ele não... essas duas nações não era para Israel lutar, porque fazia parte, segundo a casa, da mesma família. 10. Os Elins habitaram nelas, povo grande e numeroso, e de grande estatura, e alto como os gigantes. 11. Eles eram também contados como gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins, né? Os Emins, né?
Estes era uma raça de gigantes e o resultado da união ímpia de anjos caídos com as mulheres. Até hoje eu não consigo entender como é que os teólogos erram tanto, de dizer que, de continuar falando que foi os anjos que deitaram com a mulher. Anjo não deitou com a mulher, é os filhos de Deus com os filhos dos homens. Quem é os filhos dos homens? A descendência de Caim com a descendência de Sete. Os que obedeciam à igreja, vamos dizer hoje nós. Por que se esconde tanto? E tem 3 tipos de estudo que fala, um fala a realidade, 2 fala, encobre o manto da verdade, né? Um anjo não veio aqui na terra casar com mulher, unir com mulher. Os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. E vira que as filhas dos homens era bonita e formosa e tomaram para si como mulher. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos não são filhos de Deus. Está lá no Hebreu. Os anjos são instrumentos de Deus, feito para obedecer a Deus e não ao homem, né? Agora, os filhos de Deus eram os que obedeciam a palavra. A descendência carnal de Caim com a descendência de Sete, né? Era o povo que obedecia a Deus, os filhos da igreja. Vamos dizer que o filho da igreja hoje sai da igreja e vai casar lá fora. As mesmas coisas acontecem. O que vai acontecer? As bonitonas lá de fora vai puxar para fora para o mundo, né? E ele vai se perder. Aí vem essa descendência carnal, maldosa, bruta, e novamente que dá um nome de gigante. Não é gigante. Gigante era homem. A Bíblia está cansada de falar homens. Gigante é homem, né? É homem de estatura e homem maldade. Gigante tanto na estatura de comprimento e tanto na maldade, né? E quem faz mal é gigante, né? Agora, 12. E antes os Oreus também habitaram em Seir, os quais lançaram fora os filhos de Esaú, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez na terra da sua posse, que o Senhor lhes tinha dado. 13. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerete, e assim passamos o ribeiro de Zerete. 14. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zerete, foram 38 anos, até que se acabou toda aquela geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes tinha jurado, né? Está vendo esses homens de guerra da incredulidade? Tinha que descer a cova, né? Deus já tinha falado, sentenciado eles não poderiam entrar na terra, né? E também a mão do Senhor, no 15, foi sobre eles, para os destruir do meio do acampamento, até exterminá-lo. Hebreu 4:1, procura lá Hebreu 4:1-6, né? Eu vou ler aqui enquanto você, por favor. E aconteceu que quando se consumiram todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, né? Israel jazia por 38 anos no deserto, paralisado pela incredulidade, como homem ao lado do poço de Beceba, né? Jó 5:5. Ele era um quadro da nação. Jesus, o verdadeiro Josué, levou-lhes através do Jordão invisível a uma boa terra, mas os fariseus e os escribas desse tempo eram tão cegos a tais maravilhas como eram os fariseus e escribas dos tempos de Jesus, né? A tais maravilhas como eram os fariseus e escribas dos tempos de Jesus. 17. E o Senhor me falou dizendo, 18. Tu passarás hoje pelos termos de Moabe, até Ar,
através de Amon. 19. E ao te aproximares diante dos filhos de Amon, não os incomodes, nem o contentes com eles, porque não te darei posse da terra dos filhos de Amon, porque os filhos de Ló a tenham dado por herança. Gênesis 19, 38. Achou? Hebreus 1. Isso, versículo 1 a 6. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, ao qual sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: é todos os anjos de Deus o adorem. Está vendo aí o que eu acabei de falar? Ele está dizendo que ele nunca falou com os anjos: tu és meu filho, nunca chamou eles de filho, né? Verdade. Só a teologia errônea que está chamando, dizendo que os anjos é filho de Deus, né? Verdade. Porque não quer ver de qualquer jeito na terra, né? Até a mulher abraça tudo e faz, porque aí continua na corrupção, né? Por isso que esconde a verdade, né? Glória a Deus. A Bíblia está falando aí, nunca Deus chamou os anjos de filho, né? Mas Jesus disse: tu és o meu filho, né? Está dizendo? Aleluia, verdade. É a coisa terrível que a teologia esconde muitas coisas, Verdade. né? Para constranger a gente. Ó, o 38 de Gênesis, novamente de Gênesis 19, eu faço uma referência de Amon novamente. 38 de Ó, Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça, porque o Senhor, o que está dizendo? Ele está falando aqui de Gênesis, Gênesis. Glória a Deus. Eu vou deixar essa para o pregador ler. Gênesis 38, 19, 38, eu já li pouco hora, né? Vou para o estudo, né? Amém. Também ele foi considerado, né, por terra de gigantes. Em outro tempo, nela habitaram gigantes, os quais os amonitas chamavam Zanzumins, os Zanzumins, né? Os amonitas chamavam eles lá, né? Eu estou no estudo do versículo 19, viu ainda, viu? Um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes anaquins, os quais o Senhor destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Glórias. É o 22, versículo 22 eu estou agora. É tão real isso aqui que botaram tudo em vermelho, né? É o 20, 22, eu estou lendo, não é estudo, eu estou lendo o próprio versículo aqui da Bíblia, né? Aleluia. Está em vermelho, a palavra em vermelho, né? Amém. Né? Agora o 22. Assim como fez também com os filhos de Esaú, que habitava em Seir, de diante dos quais destruiu os lançaram fora e habitaram em seu lugar até o dia de hoje. 23. E os avins que habitavam em Cazerim até Gaza foram destruídos pelos que saíram de Caftor, que habitaram no lugar deles. Os gigantes dos quais se refere nesses versículos, que é de 3 metros, mais de 9 pés de altura, era a prole da união dos anjos. Novamente, ele continua dizendo que é a prole da união dos anjos caídos, né?
E as mulheres, Gênesis 6:4. Deixa eu não vou falar mais disso, que parece uma contenda, né? Satanás tentou esta tática antes do dilúvio e depois do dilúvio. De fato, esta foi uma das grandes razões do dilúvio. Depois do dilúvio, Satanás procurava povoar a área da terra prometida para impedir aos filhos de Israel corresponde, né? Corrompendo-os para deter a vinda do Messias. Se pode notar, os versículos de nosso estudo declara o fato de que o Senhor ajudou a vários povos a derrotar a esses gigantes, sem eles. Eu vou colocar aqui o do versículo colado. Se você não dividir, vai ficar sem eles, né? É óbvio, levando-se em conta que era o Senhor quem tinha feito isso, amém? Versículo 24: levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui tenho dado em tua mão a Sihon, rei de Hesbom, o amorreu, e a sua terra. Comece a tomar posse dela e te empenhes contra eles em guerra. Como deve ser óbvio, né? O Senhor é o que dá a vitória, né? O rio Arnon estava do lado oriental do Mar Morto, como na metade do caminho desse espaço de água, né? 25. Hoje começarei a pôr um medo e um espanto sobre os povos debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão e se angustiarão diante de ti. Amém? O estudo vai dizer, e refere-se às nações perto da terra prometida. Eles teriam desfrutado de tal há 38 anos antes, se não fosse a incredulidade. Eles eram para ter ganhado essa terra 38 anos atrás, estava atrasado 38 anos sem receber, né? Sem desfrutar, porque a incredulidade, ela fecha os céus para qualquer uma pessoa, né? 26. Então, enviei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Sihon, rei de Hesbom, né? Com palavra de paz, dizendo: ó Deus, manda pedir a paz a Sihon, rei dos amorreus, para seu povo passar. E o sujeito não quis. Era Deus que estava enviando mensageiro para pedir passar de paz, né? E ele foi destruído porque negou, né? Negou Deus, a negligência, né? Então, 27. Deixe-me passar pelo caminho de tua terra. Pedi Deus, somente pelo caminho irei, sem me desviar para a direita nem para a esquerda. Ó. E o sujeito morreu a espada para não dar. Não, era surdo para ouvir, né? 38. A comida que comerei me venderás por dinheiro, e a água também me darás por dinheiro, e beberei. Então somente deixe-me passar a pé, ó, só a passagem. Apenas o povo de Deus queria passar no meio, né? Significa que eles não iriam parar por muito tempo, né? 29. Conformizara, né? Como fizeram, olha a palavra junto novamente da Bíblia, como fizeram, né? Que não botou separação, fica parecendo que está emendado, deixa eu definir aqui, né? Como fizeram, né? Comigo os filhos de Esaú, que habita em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, amém? 30. Mas Sihon, rei de Hesbom,
não quis que atravessássemos o território dele, porque o Senhor teu Deus tinha endurecido o seu espírito e obstinado e tornar o seu coração para entregá-lo em tuas mãos, como hoje se vê. Nessas declarações, como dadas por Moisés, entrega-se entre os bastidores a maneira na qual o Senhor opera quando seus filhos estão em sua vontade, desde que esteja andando em obediência. Ele se encarrega de tudo, por assim dizer, e ele fará tal agora, exatamente como ele o fez nessa oportunidade. Se o crente andar em obediência, se nós andarmos em obediência, né? 31, e me disse o Senhor: eis que aqui eu tenho começado a dar-te Sião e a sua terra começa a tomar posse. Olha, está ordenando dela, para que herdes a sua terra. 32, e nos saiu Sião ao encontro, ele e todo o seu povo, para pelejar em Jaza, né? Mas o Senhor nosso Deus, 33, dizendo, entregou diante de nós, e ferimos ele e a seus filhos e a todo o seu povo. 34, e tomamos então todas as suas cidades, as destruímos todas com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos ninguém. Olha, foi uma destruição total, né? Por o rei denegado, né? Deus, né? Somente tomamos para nós os animais, os despojos das cidades que tínhamos tomado. 36, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Armon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade, não houve cidade que escapasse de nós. O Senhor nosso Deus as entregou a todas em nosso poder. Glória a Deus. Agora o estudo vai dizer: quanto que foram derrotados esses inimigos, sobre o novo convênio, todos os inimigos em nossa vida podem ser derrotados através de oração e de fé, mas somente se fizermos a maneira de Deus. Para nós esse caminho é confiar completamente em Cristo e o que Ele tem feito por nós na cruz. Em outras palavras, a cruz de Cristo sempre deve ser o objeto de nossa fé, sendo assim o Espírito Santo quem opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo. Logo nos ajudará poderosamente como Ele só pode fazer. Esta é a ordem prescrita de Deus para a vitória, né? Glória. Que está, tem tanta, eu não vou ler só vai ter uma referência aqui que eu vou ler e depois você vai ler a outra. Olha o tanto que tem aqui. Romanos, que é o mais que tem referência do Velho para o Novo, no Pentateuco, 6, 3 a 14 e 8, 1, 2. Em 1 Coríntios 1, 17 e 18, 21. Eu vou para Romanos, você vai para 1 Coríntios, né? 1, 17, viu? Amém. Romanos 6. E já vou ler o meu aqui, aí você achando o seu. 1 Coríntios 1, 17 até o versículo 21, viu? Amém. Eu vou ler aqui o meu, Romanos 6, 3 ao 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque
se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Pode. Glória a Deus. 1 Coríntios 17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Você leu 18? 19. Agora leu 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agora leu 23. 23 diz assim: mas não pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Você já está perto aí? Diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, você vai procurar Colossenses 2, 14 e 15, que eu vou ler Efésios 2, 13 a 18. Colossenses 14, 15. Isso. 2, 14 e 15, versículo 15. Capítulo 2. E eu vou ler aqui em Efésios, né? 2, 13 a 18 eu vou ler aqui, viu? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavíeis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né? Até o 18 eu vou ler. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavíeis longe e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Colossenses 2, 14. 14 e o 15. Isso. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora eu vou ler o versículo 37 e o último de Deuteronômio 2. Somente a terra dos filhos de Amon não
chegares, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a lugar algum que o Senhor nosso Deus tenha proibido, né? Aonde Deus proíbe, ninguém vai, né? Glória a Deus. E aí eles não chegaram nesses lugares, né? Muito obrigado, Jesus, povo de Deus, Pai do Senhor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Jesus. Amém.